A ontologia dos números. A ontologia dos números é um tema que tem fascinado filósofos e matemáticos desde a antiguidade. O que são os números? Existem como entidades reais ou são apenas criações da mente humana? A ontologia dos números é uma ramificação da filosofia da matemática que explora essas questões. Desde os tempos antigos, os números foram considerados entidades reais, muitas vezes associados a propriedades místicas. Os pitagóricos, por exemplo, acreditavam que os números eram a chave para a compreensão do universo e que cada número tinha uma personalidade distinta. Platão também acreditava na realidade dos números, considerando-os como entidades abstratas que existem independentemente do mundo físico. No entanto, na Idade Média, as visões sobre os números começaram a mudar. Filósofos como Guilherme de Ockham e John Duns Scotus argumentaram que os números não têm existência independente, mas são apenas conceitos mentais. Essa visão foi defendida pelos nominalistas, que acreditavam que apenas objetos individuais e concretos existiam no mundo real. A visão nominalista dos números foi desafiada pelos realistas, que argumentavam que os números têm uma existência real. Os realistas medievais, como Tomás de Aquino, acreditavam que os números são abstrações mentais de propriedades comuns a objetos reais. Assim, os números são entidades reais que podem ser descobertas pela mente humana. Na modernidade, a ontologia dos números tem sido influenciada pela teoria dos conjuntos e pela lógica matemática. A teoria dos conjuntos de Cantor e a axiomatização da aritmética de Peano são dois exemplos de tentativas de formalizar a ontologia dos números. A teoria dos conjuntos trata os números como conjuntos de objetos, enquanto a axiomatização de Peano define os números como entidades abstratas que possuem certas propriedades. A questão da ontologia dos números continua a ser debatida na filosofia da matemática. Muitos filósofos acreditam que os números são entidades abstratas que existem independentemente da mente humana, enquanto outros argumentam que os números são apenas construções mentais. Independentemente da posição que se adote sobre a ontologia dos números, é indiscutível que os números têm uma importância fundamental para a matemática e para outras áreas do conhecimento. Eles são utilizados para descrever e quantificar aspectos do mundo físico como distâncias, quantidades e relações. Além disso, a manipulação dos números permite a criação de ferramentas matemáticas poderosas, como as equações diferenciais e as geometrias algébricas. Em resumo, a ontologia dos números é um tema complexo e fascinante que tem desafiado os filósofos e matemáticos ao longo da história. Embora não haja consenso sobre a natureza dos números, a importância prática e teórica dos números é indiscutível. A ontologia dos números é um tema que continuará a ser objeto de investigação e debate na filosofia da matemática.